Essa aula está sendo gravada para a turma de Criação de Assets 1. E se você não está matriculado na matéria e está vendo esse vídeo fora de contexto, talvez essa aula não faça o menor sentido para você. Mas se fizer, avisa para a gente. E na aula de hoje, a gente vai fazer uma introdução sobre o Blender e o funcionamento do Blender, tá? E eu vou começar revisando as configurações que eu uso, tá, para o trabalho. Então eu vou revisar, eu falei disso na aula anterior, então se você está acompanhando as minhas aulas na ordem, ou seguindo playlist, você vê que eu já falei sobre isso, mas eu vou repetir, porque já que eu vou começar e eu uso uma configuração de mouse diferente, e eu também uso uma configuração de teclado diferente por causa da minha ausência de teclado numérico, então eu vou reexplicar essa parte rapidinho, e aí eu entro nos processos de navegação, tá? Então, eu uso o Blender com o mouse configurado com a seleção no botão direito, tá? Então isso em todas as minhas aulas é importante saber que eu estou usando o botão direito como select. Então essa ferramenta de seleção vai estar sempre no meu botão direito, tá? Então essa é uma das configurações que eu ajusto em preferências. Então eu vou em Edit, Preferences, eu vou vir aqui no meu controle de navegação. Não, mentira, não é no controle de navegação, é no meu controle de Keymap. Controle de Keymap. E vou trocar o mouse de esquerda para direita, ou seja, eu uso o meu mouse dessa forma. Tá? Outro ajuste que eu vou fazer é em Input, porque eu não tenho teclado numérico no meu teclado, então se eu adicionar aqui uma imagem rapidinho aqui só para mostrar para vocês, uma imagem de fundo. Então, o meu teclado ele não tem essa parte aqui, não tem o teclado numérico, então eu vou transferir os atalhos que ficam ali para cá, né? Aí alguém está me perguntando aqui no bate-papo se eu prefiro sem teclado numérico. Não, isso não é preferência não, isso é uma coisa que aconteceu na minha vida. O computador que eu comprei, o notebook que eu comprei, veio com esse modelo de teclado. E notebook é meio complicado, né? Tipo, você já tem que ligar um segundo teclado, então coisas que acontecem. Eu, na verdade, não é uma questão de preferência, não. Então, eu vou fazer isso aqui, esse processo, através de um negócio que chama Emulate Numpad. Tá? Então, eu vou de novo nas preferências e vou ligar o Emulate Numpad em Input. Tá? Eu vou fazer uma coisa de navegação também, tá? Eu vou fazer uma configuração de navegação, mas isso aí é muito preferência pessoal minha. Quando a gente está modelando e usando as visões pré-definidas, né? Ou seja, eu estou usando aqui uma visão bidimensional do meu modelo e na hora que eu clico com o botão do meio para navegar, o modelo salta para o modo perspectiva. Então, o Blender, por padrão, ele troca automaticamente, quando você movimenta com o mouse, de ortográfico para perspectiva. Eu acho isso absurdamente irritante e eu acho isso totalmente contraproducente. Eu ter que ficar pulando para a visão em perspectiva automaticamente. Então, às vezes eu estou fazendo uma modelagem toda simétrica, toda controlada e vem essa visão distorcida. Eu odeio essa configuração ser padrão. Eu não entendo por que ela é padrão, mas eu imagino que várias pessoas devem preferir trabalhar assim. Então eu imagino que várias pessoas devem preferir que a perspectiva entre automaticamente. Eu acho péssimo. Então isso é bem gosto pessoal, dá pra ver que eu falei de uma forma bem pessoal. Eu não gosto que a perspectiva seja automática, tá? Então eu vou desligar isso aqui, ó. Eu detesto essa opção. Mas ela não ser assim por padrão. Mas enfim, sou eu. Ou seja, aqui não é uma coisa que você tem que fazer, mas é um gosto pessoal. Então eu já vou configurar isso, tá? E a última configuração
né? Ou seja, a primeira configuração foi o botão do mouse, a segunda configuração foi o Emulate Numpad, a terceira configuração foi desligar a perspectiva automática e a última configuração é uma pasta temporária de arquivos personalizada. Então eu vou escolher uma pasta minha para os arquivos temporários para eu ter uma garantia maior de backup automático. Ou seja, quando o Blender fizer um autosave, a vida vai ser melhor. Tá? Vou pedir um arquivo novo aqui para a gente começar do zero. E aí a gente vai começar a conhecer o Blender. Tá? Vamos dar uma introdução sobre o que é, afinal de contas, esse software. Tá? Então a primeira coisa que eu gosto de lembrar a todo mundo é que o Blender ele não é um software de modelagem 3D. Ele é um software que contém um editor de modelagem 3D. Ou seja, é parte do Blender, não é o Blender na sua totalidade. Se vocês forem conhecer o Blender a fundo, vocês vão ver que ele é uma ferramenta de render de produção tridimensional completa, né, que tem modelagem e escultura completa, né, ele faz efeito especial também, ou seja, ele faz efeito especial para filme, para misturar filmagens com modelos 3D, tá? Ele faz, obviamente, animação e rig, ele faz desenho animado, então ele tem uma ferramenta de desenho animado. Ele faz edição de vídeo também, tá? Então você pode editar vídeos no Blender. Então o Blender ele é uma suíte de produção visual, tá? Então isso é um detalhe importante. O Blender é uma suíte de produção visual. Ele não é um software exclusivo de modelagem 3D. Ele faz várias coisas, né? Aí o Vitor Costa Lacerda perguntou se mais alguém está com a versão 2.79b. Depois vocês trocam uma ideia comigo mais tarde. Eu quero ver quantas pessoas vão usar o 79, porque eu posso fazer um overview de onde as coisas estão no 79 para vocês não ficarem perdidos, quem estiver usando 79. Então, quem tiver numa versão antiga do Blender e ainda não puder atualizar o computador para atualizar a versão mais nova, depois a gente faz uma visão geral do 79. Se a gente tiver um número bom de alunos, a gente faz até uma aula à parte, se for o caso. Tá? E o Pedro Henrique perguntou se as animações que eu fiz foram feitas no Blender. Sim. Eu trabalho com Blender há muitos anos e a maior parte absoluta dos trabalhos que eu fiz até hoje, eles tiveram o Blender como ferramenta de animação. Tá? Mas o que quer dizer o fato do Blender fazer 2D, 3D, VFX, Sculpt, Video Editing, Motion Capture? O que isso quer dizer pra gente? Isso quer dizer que quando você entra no Blender, você está entrando numa suíte de produção. Então, o Blender ele vai possuir vários editores dentro dele. Então, dentro do Blender, a gente tem uma série de editores. Tá? Onde estão esses editores? Onde que esses editores existem? Bom, se a gente pegar aqui, ó, esse primeiro cabeçalho do Blender, é um cabeçalho genérico de software, né? Então aqui é tipo splash screen, arquivo, edit, render. Esse é um cabeçalho comum de software. Mas se a gente for no segundo cabeçalho aqui, ó, nesse segundo cabeçalho, vocês vão ver que tem esse botãozinho no canto aqui, ó. Esse botãozinho no canto, ele me fala qual editor está ativo nessa área do Blender aqui, ó. Então, nessa área do Blender aqui, ó, que eu tô nela, essa área que eu estou nela, eu estou usando um editor específico. Se eu clicar nesse botãozinho do canto, ou seja, se eu vier aqui, deixa eu esconder minhas ferramentas aqui. Se eu vier nesse primeiro botão do canto aqui, eu vou ver o quê? Uma lista de todos os editores que o Blender tem. Então, quando eu falo que o Blender é uma série de funções de produção, vocês vão ver que dentro dessa área de editores, eu vou ter o 3D Viewport, que é essa interface de modelagem 3D. Tá? Ela também serve para desenho animado, mas é a interface de 3D. Eu vou ter um editor de imagem. Então, eu tenho
um editor de imagem onde eu posso é, pintar e desenhar. Então, eu vou ter um editor de UV, que parece que não mudou nada, mas nesse editor eu consigo acessar os vértices. Deixa eu selecionar todo mundo aqui. Eu consigo acessar os vértices de um cubo. Né? Então, quando eu pego um editor 3D, um editor 2D desses aqui, ó, deixa eu pegar aqui o 3D Viewport, entrar no modo Edit e mostrar para vocês. Eu tenho acesso a esses vértices. Então, o editor de UV vai me dar acesso a esses vértices e o editor de imagem não me dá acesso a esses vértices. Tá? A gente vai ter um compositor. Isso aqui é para fazer efeito especial, ou seja, isso aqui é para eu poder juntar as coisas que eu estou modelando no espaço 3D com filmagem, criar efeitos de movimento, blur, né? Ou seja, fazer. Pensa em efeito especial de filme mesmo, você pensa naquela tela verde, você tem o ator e você está trocando a tela verde pelo efeito especial que você está colocando no 3D. Então, é feito com um sistema de nodes, mas isso aqui a gente vai pensar em VFX, né? Isso vai afetar diretamente o render. Eu estou apagando, não sei porque, eu posso só trocar de editor. Eu tenho um editor de textura, então eu posso criar texturas para o mundo, textura para o pincel, textura para a linha, né? E eu posso criar e confeccionar texturas aqui. Então eu tenho um editor de texturas, né? E aí, seja o que Deus quiser, né? Fazer essas texturas. Não vou fazer isso agora, mas é bom saber que a gente tem um editor de texturas. Eu tenho um editor de geometria, onde eu posso fazer modelagem procedural. Então aqui ele vai criar objetos 3D para mim, mas de forma programada, né? Ou seja, de forma procedural. Então eu posso criar, juntar geometria, transformar geometria, criar mistura de mesh, né? Então a gente tem um editor de modelagem procedural. Eu tenho um editor de shader, ou seja, o editor de materiais, né, das cores que vão ter no meu objeto. Né? E aí, eu vou aproveitar que eu estou no editor de shader e vou responder a pergunta do Pedro Henrique, que perguntou se compositor é muito complicado. Olha, todos os compositores do Blender vão seguir a mesma lógica do nosso editor de shader. Então, se você entender bem o editor de shader, você vai conseguir entender bem o editor de composição, e o editor de textura, e o editor de geometria. Então, pensa que você vai começar a entender os editores por aqui, tá? Agora, se é complicado ou não, depende de cada pessoa, na verdade. Eu acho que cada um vai sentir uma dificuldade diferente em relação a isso. Mas você pode pensar assim, eu vou ter que trabalhar com isso, e se eu entender isso, eu estou no caminho certo para entender os outros, tá? Porque usa a mesma interface e o mesmo raciocínio, tá? Que é esse sistema de nodes e caixinhas, tá? A gente vai ter o editor de vídeo, que é o editor de vídeo que eu uso mesmo na vida, tá? Então eu uso esse editor de vídeo para tudo, inclusive para editar os vídeos de aula, tá? Então eu sou bem fã dessa ferramenta. Na verdade, eu comecei a usar o Blender por aqui, inacreditavelmente. O Blender, depois que eu fui aprender 3D nele, eu comecei no Blender pela edição de vídeo, porque eu precisava editar vídeo e tinha esse programa que fazia, e foi aí que eu conheci esse software. Então, eu tenho um certo carinho pelo editor de vídeo do Blender, tá? A gente tem o editor de Movie Clip. Esse editor de Movie Clip, ele serve para captura de movimento, tá? Então, se você tiver uma filmagem, você consegue rastrear o movimento da câmera e jogar na cena 3D. Então, isso vai estar bem associado com a parte de efeito especial também, tá? Então, motion tracking. A gente vai ter 5 editores de animação diferentes. Então a gente tem 5 editores de animação. Um exclusivo para lidar com keyframes, outro para lidar com o tempo mesmo, uma linha de tempo, um play, pausa, etc. Um para editar com curvas de animação, um para cuidar dos movimentos
em gráficos de curva, um para lidar com animação de vértice, animação de driver, animação de elementos diversos do Blender, né? Criar controles mais avançados de animação. E um para combinar várias animações, uma espécie de editor de animações, que funciona parecido com o editor de vídeo, mas ele mistura suas animações na cena 3D. Muito interessante essa ferramenta, uma pena que a gente não consegue transferir essas misturas para Unity, porque ia ser bem legal. Eu tenho um editor de texto, inclusive quando dá tempo, eu gosto de escrever relatório das avaliações. Infelizmente, eu estou ficando cada vez com menos tempo para escrever relatórios de avaliações. Mas eu gostava de usar para falar assim, ó, você errou em tal lugar. Então, quando eu estava com menos turma, eu gostava de escrever um relatório aqui no editor de texto. O cara abria e falava assim, por que eu perdi ponto? Eu falava, abre o relatório. Era mó massa, porque aí eu ganhava um tempo para tentar lembrar qual que era o modelo que eu tirei ponto. Enquanto a pessoa lia o relatório. Mas a gente tem um console de Python, né, que serve para você mandar comandos no Blender via comando de texto. Então você pode, né, se você estiver principalmente programando no Blender. Você tem o menu de informação, né, o que você acabou de fazer, né, então é um editor que te mostra a última coisa. Você tem o editor que é a organização de cena. O editor de propriedades, né, o navegador de arquivos. E, olha que interessante, as preferências. As preferências também é um editor. É o editor de preferências. Então, toda a interface do Blender está aqui. Então, é um monte de editor. Aí alguém perguntou, e eu vou aproveitar, a gente vai aprender a usar isso tudo? Bom, qual que é o problema? Não dá para aprender isso tudo no curso de jogos, porque várias dessas funções não têm relação com o universo de jogos. Então, por exemplo, a gente não precisa fazer VFX de filme porque a gente não faz esse tipo de trabalho em jogos, né? Ou, por exemplo, talvez a gente não precise usar o editor de texto hora nenhuma no Blender, talvez não seja necessário para vocês. Ou talvez você nunca precise acessar as informações ou o console de Python. Então, tem coisas aqui que talvez a gente não tenha utilidade para elas tão cedo. A gente cobre bastante do software, então a gente vai ver a 3D Viewport, o Image Editor, o UV Editor, a gente vai ver o editor de shader, a gente vai ver os editores de animação, a gente vai ver as propriedades, navegador de arquivo, outliner. Então, nesse período, a gente vê uma boa parte desse programa, E é importante você pensar assim, tá, se eu quero dominar esse software, então eu vou tentar realmente aprender todos os menus e todas as funções dele, tá? Mas eu não acho necessário você aprender tudo, eu acho mais importante que você aprenda bem as ferramentas que você tem para o trabalho que você está se propondo. Então, se você quer modelar para jogos, então tem muitos desses menus que você pode aprender que não estão cobertos aqui nesse semestre ou às vezes nem nesse curso. Né? Então, a gente não precisa usar o editor de textura aqui no nosso curso, mas talvez você queira aprender ele para fazer texturas melhores. Talvez seja uma boa ideia. Né? Ou talvez você queira aprender a programar scripts no Blender para deixar seu trabalho mais fácil. Então, talvez seja uma boa você aprender algumas áreas. Mas talvez você nunca precise aprender a editar vídeo no Blender. Talvez seja uma coisa que você nunca vai usar. Então, né? Então a gente vai começar, na verdade, aprendendo a fazer modelos para depois chegar em outras interfaces, tá? O desenho animado, por exemplo, talvez vocês não precisem fazer no Blender, mas talvez vocês queiram aprender. E aí o Vitor Costa perguntou se a gente aprende a fazer os modelos hoje. Foi bem ambicioso, né? Não, isso leva um tempo, cara. Vamos pensar que você vai levar o semestre inteiro para aprender a modelar, porque se eu pudesse ensinar uma pessoa a modelar em um dia só, eu estava rico. Eu ia vender um curso caríssimo de uma aula só e falar assim, ó, você sai da minha aula sabendo. Então leva tempo, leva tempo. Então hoje a gente vai começar a ver algumas relações de funcionamento e a gente está começando pela interface para que vocês entendam um pouco melhor
que é o espaço de trabalho que a gente está lidando. Então, a gente está começando com a interface. Tá? Então, vamos lá. O que quer dizer com esses editores? Quer dizer que eu vou escolher um editor e trabalhar? Não. Observa que essa aqui, ó, é a interface padrão do Blender quando eu abro o Blender. E essa interface, ela já possui 4 editores acionados. Ou seja, nessa interface eu tenho o editor 3D, eu tenho o editor de projeto, eu tenho o editor de propriedades e eu tenho a timeline, que é um editor de tempo. Ou seja, nessa interface inicial eu tenho 4 editores ao mesmo tempo. E eu posso, obviamente, mudar o tamanho dessas interfaces, ou seja, mudar o tamanho delas clicando na divisão delas e arrastando. Então eu posso mudar a relação de tamanho dessas interfaces. E eu posso adicionar novos retângulos desses, novos módulos desses, clicando no canto e arrastando. Né? Ou seja, vai aparecer um ícone diferente no cursor. E eu posso trocar nesses retângulos o conteúdo deles. Então eu posso vir aqui e colocar em cada um desses quadrados um editor diferente. Ou seja, eu posso desenhar essa interface do jeito que eu quiser. Eu posso, inclusive, trocar todo mundo de lugar aqui. Ei, farra da goiaba! Então, eu posso fazer o design de interface que eu quiser para trabalhar. Ou seja, eu posso montar a situação de editores mais adequada para mim. Do mesmo jeito que eu posso separar, eu posso juntar. Tá? Se eu clicar nessa divisão aqui entre janelas, eu vou clicar aqui nessa divisão entre janelas. A setinha ela fica para cima e para baixo. Vou clicar com o botão direito e ele me dá uma opção tanto de cortar quanto de juntar áreas. Então eu posso clicar na divisão para cortar, ou eu posso clicar na divisão para juntar áreas. Então você pode reduzir o número de interfaces também que você tem no seu Blender. Então eu posso vir aqui e transformar o meu Blender inteiro numa linha de tempo gigante que não vai servir para bosta nenhuma. Mas olha que mágico. Ou seja, eu posso desenhar a interface do jeito que eu quiser. E por que eu estou falando isso? Qual que é o ponto? Qual que é o ponto? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar é que você não consegue realmente estragar o Blender só de usar ele. Tá? Mas você pode realmente mudar o design da sua interface e falar, droga, não era isso que eu queria. Né? Então é só lembrar que você pode desenhar isso do jeito que você quiser. Você sempre consegue retornar o seu design de interface para o design original. Se você sabe qual que é o design, os editores que você tinha inicialmente, né? E a posição desses editores, talvez você consiga redesenhar a sua interface sem perder ela. Então, ou seja, você tem um controle de design dessa interface. Então, espero que vocês tenham entendido essa parte. A interface é flexível e redesenhável. Você pode aumentar o número de janelas cortando, né, ou reduzir o número de janelas unindo elas. Tá? Capisco, pessoas? Capisco aí? Compreendido? Então vamos lá. Por que eu estou falando isso agora? Vamos lá. Olha só. Ou seja, se eu posso desenhar do jeito que eu quiser, né? Se eu posso desenhar essa interface do jeito que eu quiser, ou seja, do jeito que eu achar mais útil, né? É de se imaginar que quem criou o programa já conhece alguns layouts pré-definidos que são úteis. Então, se a gente olhar aqui no cabeçalho, no topo do cabeçalho, vocês vão ver que tem uma série de abas de layouts de interface pré-desenhados. Então, se você clicar aqui de layout para modeling, mudou a disposição dos editores. Mas é só um desenho de interface.
é só um desenho semelhante ao que eu fiz agora. Se for no layout de escultura, é só um layout de editor. Se você for no Juve Editing, é só um layout de editor. Ou seja, todas essas abas aqui são desenhos de interface feitos pensando em otimizar o trabalho de áreas específicas, para quem vai programar plugin para o Blender, para quem vai fazer composição de vídeo, para quem vai fazer render, para quem vai fazer animação, né? Ou seja, eu tenho layouts pré-definidos aqui no cabeçalho, tá? E eu posso apagar esses layouts, ou seja, eu posso vir aqui e deletar esses layouts todos. Se tiver layouts que eu não quero usar, eu posso apagar. E vamos supor que eu desenhei um layout aqui horroroso. Vamos supor que eu desenhei um layout péssimo aqui. Vamos pegar aqui e colocar um preferências aqui, vamos colocar um properties aqui. E eu apaguei todo o resto, né? Aí você fala assim, droga, estraguei meu Blender, né? Quebrei meu Blender, né? Bom, não quebra, tá, gente? O Blender não quebra por causa disso. Você pode, obviamente, redesenhar isso aqui, mas se você vier aqui nesse mais, aqui, ó, nesse mais, você vai ver que esses layouts padrão do Blender, eles estão conservados aqui, ó. Então você pode abrir uma organização de janela das que vem pré-definida com o Blender toda vez que você precisar. Então aquele meu layout inicial, que é muito útil e muito bonitinho de usar, ele vai estar aqui, ó. Eu vou adicionar um espaço de trabalho chamado layout e ele vai criar para mim um espaço de trabalho idêntico àquele que eu destruí. E eu posso jogar esse aqui fora, né? Você pode clicar 2 vezes e renomear, né? Você pode realmente criar um espaço de trabalho e ter um nome específico para ele. Vou chamar esse aqui de Fernando. Então, eu posso ter um espaço configurado do jeito que eu quero, né? E se por acaso eu perder o layout que vem por padrão, porque eu fechei ele aqui, é só vir nesse mais e você consegue recuperar o layout que você fechou, né? Você consegue recuperar a organização do Blender. Esse é o famoso caso de não entre em desespero, você não vai perder a sua configuração de interface no Blender, tá? Você tem um bocado de controle aí, um bocado de conforto para trabalhar, certo? Se eu for traduzir essa aula numa frase curta, não entre em pânico, você não quebra o Blender usando o Blender. Tá? Você não estraga ele só de usar. Para você estragar o Blender, você tem que pegar o código, Os arquivos dele, deletar tudo e deixar só o ponto executável dele. Aí você quebra ele. você quebra ele se você pegar, por exemplo, o código do Blender, reprogramar e recompilar. Aí tem uma chance de você estragar ele, mas só de usar, você não estraga ele não, tá? Só de usar o Blender, você não quebra ele não, tá? E é bom você entender que você tem um controle bem grande da interface também, que você pode colocá-la do jeito que é mais confortável para você trabalhar quando você precisar, tá? Software é feio, gente. A Micaela tá falando que ela tá acostumada com Blender antigo e tá perdida. Na verdade, mudou pouca coisa, na real, assim, mudou menos do que parece. Tipo, a barra de ferramenta continua aqui, a barra de propriedade continua aqui, né? O cabeçalho antes era um rodapé, né? O cabeçalho antes era um rodapé. Os layouts eram no canto aqui também, então mudou menos coisa do que parece. Mas, de novo, vocês têm controle, são vocês que controlam o software, é só ler com calma aqui que vocês vão encontrar as coisas. Certo? Eu ainda acho feio o Blender. Eu acho software feio, gente. Eu acho software um dos negócios mais feios que tem no mundo. Mas
eu acho que é bonito o que a gente faz no software, mas o software mesmo eu acho eles tão feio. Então, vamos lá. É, Vamos começar a lidar com navegação, porque a gente já viu como do que é feito o Blender, né? A gente vai ver como que é feito, como que eu posso desenhar a interface. Então agora a gente vai começar a lidar com o editor 3D. A gente vai começar a ver como que eu navego nesse espaço aqui, ó, e como que eu acho que dá tempo talvez de falar sobre a seleção, mas vamos considerar que dá tempo de falar sobre a navegação, tá? O primeiro menu do cabeçalho aqui é o de navegação, tá? Então a gente vai falar sobre esse assunto, sobre navegar no Blender, tá? E, e aí, ó, o que acontece? Lembrando que eu estou usando o Blender. Esse aqui é meu mouse, tá, gente? Lembrando que eu estou usando o meu Blender com a seleção, né? Com a seleção no botão direito, tá? O meu botão esquerdo vai ser um botão de ação, né? Ou seja, é um botão de ação. Isso aqui vai funcionar como cancel também. Isso aqui vai funcionar como confirma, né? Confirma. Então, a gente vai ter o botão esquerdo do mouse e o botão direito do mouse, né? E a gente tem o botão do meio, que é o scroll. Yay! A rodinha. Então, middle barra scroll, né? O botão do meio, ele faz a órbita, né? Se você clicar no botão do meio, ele faz a órbita da cena, tá? Então, é importante que a gente tenha o botão do meio do mouse. É importante que a gente tenha o botão do meio do mouse. Então, se você não tiver, se por acaso você for uma das pessoas infelizes que não tem o botão do meio do mouse, seu mouse ele tem só esses dois botões, né? Você pode vir aqui nas preferências, em input, e pedir para simular, né, na área de emular, os três botões do mouse, tá? E se você ligar isso aqui, a tecla Alt vai transformar o botão esquerdo no botão do meio. Então, se você segurar Alt e clicar com o botão esquerdo, você vai fazer a órbita do mesmo jeito, né? Ou seja, Alt mais o botão do meio o botão direito do mouse vai fazer o equivalente ao botão do meio, né? Então, se o seu botão está estragado, vá em preferências e simula os três botões, porque é muito importante para a gente que a gente tenha esse controle de navegação no mouse, tá? Então, a opção chama Emulate Three Button Mouse. Capisco? Todo mundo aí? Vocês entenderam isso aqui? Quem que era a pessoa que tava com o mouse estragado aí? Pessoa do mouse estragado, faça no meu favor. Isso são as preferências do software, Micaela. São as preferências do software, tá? Isso é a preferência de input. E aí vai estar aqui em mouse. Se você não tem três botões, caneta se a sua caneta também não tem três sensores, ajuda também. Demais, demais, demais. Então, massa. Tá, isso aqui, ó, que eu falei, ou seja, esse comando aqui, ó, ele é o comando de órbita, tá? Ou seja, eu estou orbitando ao redor do modelo. Então, se a gente for pensar em navegação, a minha navegação está diretamente relacionada ao botão do meio, né?
aonde o clique, o clique vai ser igual a órbita, tá? Então, clicar com o botão do meio é igual a órbita, tá? Mas, o scroll, e eu espero que seu mouse tenha um scroll, tenha a rodinha funcionando, tá? O scroll vai fazer zoom. Então, se você girar a rodinha do mouse, você vai dar um zoom na cena. Então, scroll é igual ao zoom. Para quem tá usando simulado, a gente vai usar Ctrl Alt, tá? Mas é Shift Alt e essas coisas, tá? Então, a gente chega lá. Ou vamos supor que sua rodinha está estragada, né? Se sua rodinha está estragada, ou seja, meu scroll não funciona, tá? Meu scroll não funciona. Mas o botão do meio funciona, o scroll que não funciona. Então, você pode substituir com Ctrl mais o clique do meio, né? Ou seja, Ctrl mais o clique do meio vai fazer a mesma coisa que o scroll, vai me dar zoom, né? Então, Ctrl mais o clique do meio vai me dar o zoom. E o Shift, mais o clique do meio, tá ficando cada vez bonito. Ele vai me dar a pan, que é esse movimento lateral aqui, tá? Então, esse é o comportamento do mouse, tá? Esse é o comportamento do mouse. Se você não tem o botão e está emulando, você vai usar o Shift Alt ou Ctrl Alt para essas coisas, tá? Essas funções que eu falei, elas estão aqui, tá? É o zoom e a panorâmica. Então, se você olhar aqui no canto, você tem o zoom e aqui você tem a pan. Então, se eu clicar aqui e arrastar, é o zoom. E se eu clicar aqui e mexer, é a panorâmica. E se eu clicar nessa bolinha aqui e mexer, é a órbita. Só que é horrível, tá? É horrível você ter que sair daqui, você tá modelando aqui, tá trabalhando, aí você tem que vir aqui, rotacionar e voltar. É meio paia. Então isso é só realmente interface amigável ou alguma coisa assim, tá? Mas eu realmente nem uso esse negócio. Eu nem uso isso aqui. Eu prefiro realmente pensar em acostumar com o mouse e acostumar com navegar com o mouse, tá? Então, Shift, clique do meio, Ctrl, clique do meio avulso, tá? Você também pode usar o scroll para dar zoom. E aí você consegue, por exemplo, posicionar as coisas, né? E aí, o que acontece? Eu tenho mais comandos de visualização que são interessantes. Aqui, ó, nesse menu, eu tenho um tanto de comando que é muito útil e que é bom vocês aprenderem eles, tá? Aqui, ó, eu tenho um comando que chama Frame Selected, que é o ponto no numpad, tá? Frame Selected, ele vai enquadrar o meu objeto selecionado e centralizar a visão nele. Isso é absurdamente útil, porque se você estiver modelando, né, um objeto, né, se o objeto está muito fora de esquadro,
ou a rotação da sua cena não está acompanhando o modelo, ou seja, se o modelo está difícil de centralizar, você pode pedir para ele enquadrar a sua seleção e aí ele vai rodar em torno da sua seleção. Isso é absurdamente útil, né? Vocês vão ver que a gente tem frame all, que é mostra todo mundo que tem em cena, ou seja, me mostra tudo que tem aqui visível, né? Centraliza todo mundo aqui para mim, né? Então, são muitos comandos? São muitos comandos. Mas eles são muito úteis e eu espero que vocês lembrem deles na hora que estiver modelando, porque vai te dar um conforto enorme de modelagem, você saber que você pode enquadrar o que você está selecionando e que você pode também enquadrar todo o seu material de produção, tá? Outra coisa importantíssima para modelagem é esse local view, tá? Isso aqui é fundamental que vocês aprendam, porque às vezes você tem muitos objetos em cena, né? Vamos adicionar aqui um tanto de objeto. Qualquer coisa tá bom, não importa quais objetos que eu vou adicionando, tá? Vamos adicionar um surface, vamos adicionar isso aqui, e vamos adicionar isso aqui, e vamos adicionar câmera também, e vamos adicionar vento, enfim, a sua cena tem muitos objetos, né? Ou seja, a sua cena está cheia de objetos e você quer concentrar no trabalho de um, ou seja, você quer trabalhar só com esse modelo. Você não quer vir aqui e ficar desligando todo mundo, né? Ainda mais se sua lista tiver gigante de objetos. Você não quer vir desligando um por um e escondendo um por um. Então você pode pedir para ligar a visão local, que é o quê? Que é esconder todos os objetos e ter um objeto só na sua cena. Ou seja, aqui, ó, eu não apaguei meus objetos continuam existindo em cena, mas eu estou vendo só um objeto. E eu acho importante falar disso porque é comum a pessoa apertar o atalho para essa função sem perceber e achar que estragou o projeto, porque não consegue mais ver os modelos, mas eles continuam aqui. Então, eu quero que vocês observem que a gente possui um cabeçalho no Blender que vai me informar que tipo de visão que eu estou tendo e qual característica de visão eu estou vendo. Então, se você estiver numa visão local, significa que você está vendo só um dos objetos ou só um conjunto limitado de objetos. Ou seja, você ligou uma visão restrita do Blender. E se eu vier aqui e sair, ou seja, se eu vier para pedir para ele desligar essa visão local, eu volto a ver todos os objetos e essa palavra desaparece aqui, ó. Esse local sumiu daqui, tá? Então, isso serve pra caramba pra gente modelar, mas também é um bom jeito de eu já preparar uma prevenção de infarte de meia dúzia de aluno que vai esbarrar no atalho e vai tomar um susto se não souber que existe essa opção de isolar o modelo, tá? Então, se você está vendo todos os modelos aqui na lista, mas está vendo só um modelo em cena, pode ser que você tenha esbarrado no atalho que liga a visão local, tá? Não morra de infarte, né? Leia com calma seu projeto e não infarte por causa disso, tá? Isso é uma coisa que eu uso demais em aula e se eu não falo, os alunos assustam do tipo, o que você fez? Né? Então, botão de vírgula, né, no teclado numérico ou barra, né? Então, aqui não pede barra ou não pede vírgula, tá? Então, deixa eu começar um projeto novo aqui, em geral. Não sei. Tá. O que é interessante para mim sobre a navegação? Né? O que é interessante para mim dessa navegação aqui? Esse tanto de atalho e esse tanto de função que tem aqui, a gente consegue resumir esse tanto de função ao teclado numérico. Então eu vou adicionar aqui uma imagem. Vou adicionar uma imagem aqui de background keyboard. E aí?
deixa um teclado aqui. E eu quero mostrar, beleza. Acho que pode ser isso aqui. Tá bom. Acho que serve. Acho que serve, acho que serve. Eu não precisava da imagem inteira, eu precisava só do teclado numérico, né? Deixa eu trancar ele aqui. Eu vou trancar o meu teclado, que eu não quero tirar ele do lugar toda hora, não. Deixa eu trancar ele aqui. Beleza. Então, as funções de navegação, elas podem ser encontradas no teclado numérico, tá? Você consegue usar várias dessas funções aqui, ó, de visualização aqui, tá? Então, a gente vai observar um pouco o que são esses atalhos, né? E a gente deve usar eles bastante, porque eles criam um conforto de modelagem e você não precisa ficar dividindo tela, não precisa ficar repartindo a tela para modelar ou nada do tipo. Você pode navegar rápido de uma visão para outra, tá? Então, para começar, eu vou começar pela órbita, tá? Então, no Blender, esses números aqui, o 4, 8, 6 e 2, eles fazem o giro da cena. Então, se eu apertar 4, eu estou girando nessa direção. Se eu apertar 8, eu estou girando nessa direção. Se eu apertar 6, eu vou estar girando nessa direção. Se eu apertar 2, eu vou estar girando nessa direção. Então, o numpad ele já me dá a função de órbita, né? Ou seja, a função de orbitar no meu espaço. Então, vamos escrever aqui, órbita. Tá? O 5, né? O 5, ele vai ligar e desligar a perspectiva, tá? A perspectiva, ela é esse grid aqui, ó. Eu não sei se vocês conseguem enxergar o grid aí na coisa, mas o meu grid, dá para ver que ele está afunilando em direção ao infinito. Ou seja, dá para ver que esses quadradinhos aqui, eles estão maiores do que os quadradinhos dali, que eu nem consigo ver qual que é o tamanho deles, né? Então, se eu pegar, por exemplo, esse quadrado aqui e esse quadrado aqui, claramente esse quadrado é maior do que esse. Então, o Blender está fazendo uma ilusão de profundidade para mim, e essa ilusão de profundidade a gente chama de perspectiva, tá? Só que, para modelar, às vezes eu não quero ver essa visão de profundidade. Às vezes eu quero ver o quê? Eu quero ver o resultado geométrico da coisa. Então eu vou querer usar um tipo de profundidade que a gente chama de ortográfica. Então, é essa função aqui, ó, perspectiva barra ortográfico, que está no 5. Então, se eu apertar 5 aqui, todos os quadradinhos agora têm o mesmo tamanho. Então, não importa aonde esse quadradinho está na cena, todos eles têm o mesmo tamanho. Então, se eu estiver fazendo algo que é um projeto de modelagem, né, eu vou saber se aqui tem 1 metro, se aqui tem 1 metro, se aqui tem 1 metro, porque cada quadradinho desses aqui tem 1 metro. Né? Então, eu sei, eu fiz um modelo de 1 metro e esse aqui está do mesmo tamanho. Então, você consegue compor algumas coisas de modelagem mais fácil. Geralmente, a gente modela no ortográfico e a gente só confere os modelos em perspectiva. Então, de uma forma geral, o ideal é que você modele no ortográfico, porque o ortográfico não está distorcendo o seu modelo, enquanto que a perspectiva está distorcendo o seu modelo. Então, você pode achar que o modelo está adequado, mas não está por causa da perspectiva, às vezes ele está realmente torto. Né? Então, o ortográfico ele vai me dar uma garantia melhor desse espaço. Então, o 5 ele vai trocar entre perspectiva e ortográfico. Né? Ou seja, o 5 ele vai alternar entre perspectiva e ortográfico. Tá? 1, 7 e 3, eles vão definir visões pré-definidas do Blender. O Blender, ele tem visões pré-definidas, tá? Visões que ele fala, isso é frente, isso é topo,
Isso é embaixo. Isso é direita, tá? Então, o Blender, ele utiliza esses eixos aqui, ó, os eixos X, Y e Z, de forma matemática, tá? Então, ele vai ter uma direção que ele vai considerar que é uma direção frontal, uma direção que ele vai considerar que é uma direção lateral, e ele vai ter uma direção que ele vai considerar como topo, né? Então, essas visões pré-definidas, eu posso acessar elas rapidamente com 1, 3 e 7. Se eu apertar 1, vai ser a visão de frente. Se eu apertar 7, vai ser a visão de topo. Se eu apertar 3, vai ser a visão direita, tá? Vai ser right. Então, só para não parecer que é mentira, eu vou apertar 1 e aqui, ó, ele está falando comigo que você está na visão de frente. Ou seja, não há dúvida. O Blender está me falando, você está na visão de frente e está na visão de frente ortográfica. Ou seja, você não está usando perspectiva para ver as coisas. A gente vai usar demais para modelar. Se eu apertar 3, ele vai falar, você está na visão direita. E se eu apertar 7, você está na visão de topo. Então você está vendo por cima o seu modelo. Tá? Essa é a parte superior do seu modelo. Se eu apertar 9, eu inverto a última direção. Tá? Então, 9 vai inverter. 9, ele vai inverter a minha última posição. Tá? Então, se eu tiver na visão, se eu apertar 1 e 9, eu vou para a versão de trás. Ou seja, eu estava na visão de frente, apertei 9, ele inverteu, foi para a visão de trás. Se eu apertar 3 e depois apertar 9, ele vai falar, você está na visão esquerda. Ou seja, eu apertei 3, fui para a visão direita, e 9, inverteu, fui para a visão esquerda. Tá? Você também pode inverter usando Ctrl na hora de apertar um número. Ou seja, Ctrl 1 é visão de costas, Ctrl 3 é visão esquerda e Ctrl 7 é visão de baixo. Tá? Isso faz a navegação na modelagem ficar muito rápida. Então você navega durante essa modelagem para as direções de forma muito dinâmica. E isso quer dizer que eu posso modelar com a tela maior, sem ter que dividir para ficar vendo frente, lado e topo em janelas divididas, porque eu posso alternar rapidamente entre elas. Tá? 0 é a visão de câmera. Tá? Então 0 é a câmera. Só que tem que ter uma câmera para isso acontecer, tá? 0 é a visão de câmera. Ctrl 0 transforma qualquer coisa em câmera, tá? Se você apertar Ctrl 0, qualquer coisa vira câmera. Então, você pode falar que qualquer coisa é câmera com Ctrl 0. Então, Ctrl 0, minha lâmpada virou câmera. Então, ele define o objeto selecionado como câmera, tá? Mas, porque não existe inversão de câmera, né? A câmera não se inverte. Mas a gente vai usar demais esses comandos, vai usar demais. Então, é bom já acostumar com essa navegação, tá? Então é bom não só acostumar com o mouse, mas acostumar com essa navegação, tá? E a gente ainda tem aqui, no teclado numérico, o zoom. Então, mais e menos vão ser zoom, tá? Então, isso é zoom. E a gente vai ter como fazer o frame selected, que é o numpad ponto. Numpad ponto é esse. Esse é a vírgula. Tá pequenininho. Numpad ponto. E a visão local e global vai ser numpad barra. Tá? Então, local, global eu nunca eu sei se esse aqui é o ponto. A minha imagem está pequenininha, depois vocês me contam qual que é. Mas um desses vai ser visão local global e um desses vai ser o frame selected, né? Que infelizmente eu não tenho botão, eu não sei onde é que foi parar o meu frame select no meu teclado. Vírgula, né?
Tá, tá. Essa é a vírgula. Obrigado. Obrigado. Mas testa aí. Vê que no seu teclado numérico onde que é ponto, onde que é vírgula, onde que é barra, né? Ou seja, testa se você apertou barra se foi visão local, ou se na hora que você fez isso veio todo mundo, ou se na hora que você fez isso ele selecionou. Então descobre aí como que tá no seu teclado numérico. A imagem minha tá pequenininha, então essa aqui é a vírgula. Obrigado, obrigado, obrigado. Tá? O meu teclado, o ponto não tá indo. É uma pena. O ponto não tá fazendo. Meu ponto tá com outro atalho. Depois eu explico por quê. Então eu não tenho ponto. Eu não tenho ponto. Então vocês entenderam até agora? Se você não tem o teclado numérico, a gente usa o Emulate para jogar para cá, tá? Então o Emulate ele vai pegar todo esse bloco aqui, ó, e vai fazer a conversão pra gente desses atalhos para cá. E é por isso que o Emulate Numpad é importante para quem não tem Numpad. Agora, se você é um abençoado que tem Numpad, levanta a mão pro céu e agradece, porque vai ajudar demais no nosso trabalho. O Pedro, gente, eu não tô gravando isso, que o Pedro tá na outra tela, na câmera. Ele realmente levantou a mão pro céu. Valeu, valeu. Então, esse aqui foi a navegação. Tem mais funções de navegação? Tem mais funções de navegação. A gente tem o play, a gente tem render de animação, a gente pode dividir a tela por aqui também, tá? Ou maximizar uma área. Mas esses daqui são os importantes, tá? Os importantes para mim são esses que estão mapeados aqui. São esses que eu gostaria que vocês acostumassem primeiro, né? E que tivessem um pouco de conforto com eles, tá? Vamos começar por aqui. Depois eu faço uma memória de aula, mas eu recomendo todo mundo que tem dificuldade em lembrar essas coisas, faça realmente uma anotação e tente lembrar, ou então faça uma leitura dos atalhos por aqui, ó, porque tudo que eu falei, todos os atalhos que eu falei estão aqui, ó, né? Então você consegue encontrar os atalhos que eu comentei todos aqui. Tranquilo? Compreenderam? Quem está usando 79, os atalhos são os mesmos, tá? 79 são os mesmos atalhos de Numpad. Esses atalhos não mudaram. Então, o que a gente faz na sequência? O que a gente faz na sequência? O que a gente faz na sequência? Vamos lá. Qual que é a sequência? Alguém chuta qual que é a sequência? Enquanto eu tomo uma água. Qual que é a próxima coisa? Se a gente viu o view, qual que é a próxima coisa? Ninguém arrisca um palpitinho de bate-papo, não? Aí, ó, o Reinaldo é muito esperto. O próximo é o select, né? Vai, Daniel, mas você vai dar aula na ordem, assim, eu dou aula lendo as coisas. Então eu vou ler isso aqui, depois eu vou ler isso aqui, depois eu vou ler isso aqui. Esse é o melhor jeito para aprender software, galera. Se você quer aprender um software, você não quer depender de mais dos outros aprender, lê o software, lê as coisas. Pega o software e dá uma lida nele, uma lida geral. Se você não entende uma coisa, dá uma lida no próprio manual para você ver qual que é aquele conceito que você não entendeu. Tá? Porque geralmente o software é um negócio feito por um ser humano comunicando funções para outro ser humano. Então, às vezes a comunicação é ruim, mas ele está realmente tentando comunicar. Então, a gente pode interpretar e ler. Select, yay! Então, vamos lá. Select é o ABC, tá, gente? Eu adoro o Select. Select é o ABC. Adoro. Gente, eu vou ensinar um atalho pesado, tá? Se você tá vendo essa aula e você fala assim, porra, esse cara escroto, tá ensinando mouse com o botão direito, só ensina atalho, cara escroto. Eu falei, cara, já tem as aulas que faz diferente. Altas, você vai ver o cara que ensina com o clique esquerdo e vai ver o cara que usa as ferramentas. Tem várias aulas, inclusive as oficiais do Blender. Os caras ensinam pelas ferramentas. Então eu posso fazer diferente. Eu posso fazer do jeito que
que eu uso esses anos todos e que eu tenho usado né, no nosso processo aqui. Então, olha só. Select. Selecionar tudo de uma cena, All, o atalho é A. Então, se eu apertar A, eu seleciono todo mundo que está na cena, quem está protegido não, né? Mas eu seleciono todo mundo que está na cena. E se eu apertar A duas vezes, eu desseleciono tudo. Então, o A, ele seleciona tudo, e se você apertar A duas vezes, você desseleciona tudo. Então, é um deselect. A letra bonita foi só ontem, viu, Wellington? A letra bonita não durou 2 dias, não. Deselect all. Se você tiver algum problema para apertar o A duas vezes, né? Às vezes a velocidade de apertar não está ok, né? Então você demora demais para apertar e nada acontece, porque tem que ser 2A seguido, né? Tem que ser rapidinho. Você pode usar Alt A também, tá? Alt A também faz isso, tá? Alt mais A também tira a seleção de todo mundo, tá? Então A seleciona e A duas vezes deseleciona, tá? Então, select all, e aí, select none, olha só. O B é o border select, tá? O D é o box select. Box select, deixa eu ver. Select box. O D é o box. É essa ferramenta que está aqui selecionada, inclusive. Se eu clicar e arrastar, ó, essa ferramenta selecionada. Mas se eu tiver em outra ferramenta e apertar B, ele vai me dar essa seleção de caixa. Então, se eu apertar B, ele vai me dar a função dessa ferramenta aqui, tá? Mesmo que ela não esteja selecionada. Então, toda vez que você quiser selecionar as coisas dentro de uma área, né? Ou seja, eu quero selecionar parte desses objetos, mas eu não quero selecionar todos os objetos, eu posso usar o B para fazer o box selection. Se você segurar o Alt, você deseleciona, tá? Então, o B é box select e se você usar o Alt, na hora, depois de apertar o B, se você usar o Alt, vai estar desselecionando. Então, essa é a seleção de caixa. É útil? Demais, demais, muito útil. Eu posso tirar esse teclado, né? Não precisa mais desse teclado. É útil demais, gente. Deixa eu adicionar uma esfera aqui. É útil demais. Tão bom. A vida é tão boa. Bom demais. Então é muito útil e a gente vai usar demais, né? Então esse é o Box Select. Eu tenho uma outra seleção aqui, ó, que é o Circle Select. Se você vier aqui, de 32. Se eu fizesse, meu Deus, Marcos, na cabeça uma dessa. nossa, gente, desculpa, a ligação estava super estranha. Eu não ouvi. Eu espero que vocês outros tenham escutado, mas eu não consegui ouvir. Aqui, ó, Select Circle, que é tipo um pincel de seleção, tá? É tipo um brush de seleção. Então, ele comporta diferente, tá? Ele comporta diferente, porque eu tenho que sair dele para poder completar a seleção. Então, se vocês olharem aqui no rodapé do Blender, vocês vão ver que tem as configurações, as opções da ferramenta, né? Então, aqui você vai ver que para eu sair dele, eu tenho que apertar um cancel, né? Que eu tenho como aumentar ou diminuir a área desse pincel, né? Ou seja, eu consigo aumentar ou reduzir o tamanho dessa área com scroll, tá? Se eu usar o Shift aqui, ó, eu vou estar tirando a seleção, tá? Então, como ele já tem uma seleção que soma, ou seja, toda vez que eu faço uma nova pincelada ele soma, o Shift passa a fazer remoção. Da ferramenta. Então, para sair dela, você tem que dar um cancel. Isso pode ser feito com ESC, né, com a tecla ESC. Tá? Mas esse aqui é o Circle Select.
tá? Essas três, elas são extremamente úteis e a gente acaba usando elas numa quantidade bem pesada, tá? Então estou começando por elas. Mas a gente vai ter também algumas seleções específicas de acordo com o modo de trabalho, né? Então, por exemplo, você pode selecionar todos os objetos de um tipo. Você pode selecionar qualquer câmera da cena, né? Você pode selecionar aleatório objetos em cena, né? Você pode aumentar ou reduzir sua seleção. Você pode selecionar todo mundo que está agrupado, ou selecionar todo mundo que está conectado por algum tipo de informação, ou seja, todo mundo que usa o mesmo material, ou todo mundo que está numa mesma biblioteca, né? Então, existem mais funções de seleção, tá? E dependendo do modo de trabalho, se a gente tiver dependendo do modo de trabalho, vai ter modos diferentes também, tá? Então, por exemplo, aqui eu não consigo selecionar certos aspectos da cena, mas eu consigo selecionar outros, né? Então, eu consigo, por exemplo, fazer seleção de loop, né? Então, a gente vai ver que tem outras seleções que são úteis demais, tá? A seleção que eu uso muito e que eu costumo já colocar dentro dessa lista de seleções é a seleção de coisas conectadas, tá? Então, deixa eu pegar aqui o meu box selection. Então, eu uso muito a seleção de partes conectadas. Então, eu costumo já falar, olha, é muito comum numa cena, numa modelagem, eu querer selecionar essa esfera, mas não querer selecionar ela. E aí, se eu usar o Ctrl L, eu vou selecionar todos os vértices dessa esfera sem afetar esses. E mesma coisa aqui. Então, isso é uma seleção que a gente vai usar bastante. Eu costumo colocar ela também no espaço. E eu também uso demais a seleção em loop, tá? Eu uso demais a seleção da volta inteira. Então, se eu pegar, por exemplo, uma face, eu posso selecionar uma volta inteira, tá? E aí, para fazer isso, eu uso Alt mais o clique direito, porque eu uso a seleção no botão direito, né? Então, é um loop select, tá? Isso eu uso pra caramba. Então, eu já costumo colocar esses atalhos, porque se eu não colocar, eu vou usar. E aí vocês vão ver eu fazendo a seleção mágica e falar: o que está acontecendo? Como é que você fez essa seleção? Então eu já gosto de colocá-los aqui para falar: olha, eu estou usando alguns desses recursos que a gente encontra no menu de seleção, né? É, mas essas são as principais. E lembrando que Shift, geralmente em computador, Shift soma a seleção, né? Então, se você tem vários objetos e está usando a sua seleção de clique, né? Se você segurar o Shift, você soma a seleção. E no caso do modo objeto, por exemplo, você consegue, inclusive, segurar o Shift para inverter essa seleção, né? Então, você consegue usar o Shift para acrescentar elementos na sua seleção. Isso também vale quando você está selecionando coisas numa cena, né? Ou seja, se eu estiver selecionando numa edição, se eu estiver fazendo isso aqui é porque eu estou segurando o Shift e clicando nas peças. Então, isso é o meu clique de seleção, né? Isso é a seleção que eu uso no botão direito. E eu estou somando porque eu estou segurando o Shift, tá? Então é sempre bom lembrar do Ctrl e do Shift como alteradores de comportamento, tá? Então sempre lembra do Ctrl e do Shift na hora que estiver fazendo isso, tá? E se vocês estiverem fazendo, usando alguma ferramenta do Blender, provavelmente vocês vão ver alguma dessas dicas aparecendo às vezes no rodapé, alguma informação aparecendo por aí, tá? Tá bom de seleção por aqui? Deixa eu ver. Agora são 8h11. Tá bom de seleção por enquanto? Tá bom de seleção por enquanto, eu acho. Né? Obviamente que eu vou sugerir que vocês deem uma lida no modo de seleção aqui, tá? E lembrando também que quando você tem uma cena, você pode fazer essa seleção também pelo projeto, ou seja, você pode selecionar as coisas pelo projeto aqui, ó. Inclusive usando Ctrl
e Shift, né? Deus é Pai, gente. Que bom que eu tô gravando a aula, né? Então, a aula está sendo gravada. Micaela, nossos sentimentos pela sua perda. A aula está gravada, eu espero que você veja ela no futuro. E então assim, eu posso somar, eu posso selecionar por aqui e usar os mesmos comandos de soma por aqui. Aqui no caso, o A também vai selecionar todo mundo, tá? O B também vai fazer o box select. Agora o C não vai fazer o circle select, vai acrescentar a coleção, tá? Então, se você está te dando o comando de C aqui é seleção, mas ele não vai ser seleção aqui, tá? E aí, alguém perguntou aqui no bate-papo sobre o Blender em português. Antes de eu responder, vocês entenderam até agora as ferramentas de seleção? Professor, licença, Opa, toda. pode falar? Claro. Eu fiz alguma coisa, até mandei uma foto aí. Eu tô acompanhando você aqui, tô fazendo aqui comigo também. Eu dei Alt e o B e eu selecionei. Aí ele excluiu tudo que tava em volta e ele também apagou uma parte do cubo. E como é que eu volto isso? O Alt. que que é Você exatamente isso? fez Porque eu não Alt. entendi. Peraí, você apertou Alt o quê? Quando e onde? Alt B. Mas no modo Edit? Não, não, Porque, normal aqui tá no Object Mode. porque eu tô apertando Alt B aqui. Não tô fazendo essa coisa louca que você fez, não. Cara, eu não sei o que que eu fiz. E ele tá É, fazendo isso ainda. meu Alt B não faz isso, não. Será que não é Ctrl B que você tá fazendo, não? Não é Alt B mesmo. Se fosse Ctrl B, eu saberia. É, porque é o bevel, né? E se fosse o Shift B, ele também vai me dar a seleção, né? Mas o Alt B, ele tá só me dando só o box. Ah, você pode. Então, Ah! eu tô usando Eu sei o esse que você modo fez. aqui. Eu sei o que você fez. Eu sei o que você fez. Você limitou o espaço de visualização da cena. Ah, tá. Então você criou uma região de visualização. Clipping Eu Region. dei Ctrl Z, mas nada Não, 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 funcionou. não vai ser isso, não. É porque isso é uma configuração de view. Isso não é uma ação de modelagem. Você não mudou Ah, nada na sim. cena. Você só falou para ele mostrar um pedaço dela. Então você viu região. Você vai pedir para dar um clear render região, tá? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar no mundo objeto. Porque você criou um clipping. Acho que você clicar de novo no clipping. Você criou um clipping. Ah, tá, voltou. Aí, ó. Esse é um clipping. Foi isso que aconteceu. Esse é um clipping. Esse é um Aí eu fiquei clipping. até assustada, porque eu achei Não, que era isso que era pra lembra, não fazer. tem por que entrar em pânico, Aham. tá? Tipo, você falou o comando, não, às vezes demora um pouquinho pra gente localizar, mas, pô, é um atalho. O pior cenário, a gente vai procurar esse atalho, a gente vai procurar o que ele acontece. É, E viu região, tá? Se você clicar em clipe em região de novo, ele vai limpar, Tá, beleza. tá? Obrigada. Sem problema, tá? É, Boa, boa. Essa dúvida foi bem legal, na verdade, eu gostei dela. Foi massa. Eu dei um zoom enorme aqui. E vamos lá. Então, seleção tá tranquilo, gente? Deu para entender essa parte de seleção? Nossa aula vai até 8h40, a gente tem um tempinho. Deixa eu responder aqui a pergunta era do Pedro Henrique. 0 a 10, quanto você recomenda o Blender em português? Velho, menos que 0. Pelo amor de Deus. Nunca, jamais use o Blender em português. Não faça isso com sua vida. Qual que é o problema? O problema é Lost in Translation, galera. O problema é você ficar perdido na tradução. Os termos que o Blender usa em inglês, os termos que o Maya usa em inglês, os termos que a Unity usa em inglês, os termos que o 3D Max usa em inglês, eles tentam ser unificados e já são confusos. Imagina se você está pegando aí um outro idioma e tendo que
acreditar que o cara que traduziu um outro software está seguindo a mesma lógica de vocabulário. Então você vai ficar absurdamente perdido no mercado de trabalho. Se toda vez que vier uma ferramenta nova, você vai ter que torcer para o tradutor ter feito uma tradução que usa os mesmos termos do cara que traduziu o Blender. Agora, em inglês, já existe uma tentativa de unificar os termos de modelagem 3D. Então, o comando de extrude é extrude em todos os softwares. Subdivide é subdivide em todos os softwares. Ortográfico, perspectiva, né, UV mapping, tudo isso usa os mesmos termos em todos os softwares. E eu falo a mesma coisa do Krita, do GIMP, do Photoshop e dos softwares. Esses softwares, eles usam um absurdo de termos, e a gente está tentando ainda no planeta equalizar esses termos em inglês. Então, usar outros idiomas torna mais confuso em vez de tornar mais fácil. Torna mais difícil em vez de tornar mais simples, tá? Então, não, jamais. Não faça isso com a sua vida, tá? E falar com vocês, né, galera? Eu tô uma vergonha nessa cara branca de vocês. Vocês jogam o jogo em inglês, vocês não reclamam quando não tem tradução, não. Vocês se viram e jogam o jogo e zera a porra do jogo. E na hora que... Eu zerei a franquia Kingdom Hearts inteira, desde criança, com o jogo todo em inglês. Aprendi inglês jogando Kingdom Tá Hearts. vendo? O Eu nego nem não, reclamo. o nego não perde uma partida de Counter-Strike de LoL porque tá em inglês, mas não vai usar o Blender em inglês. Você tá de sacanagem comigo. Enfim, não. Eu não vou incentivar vocês a usar o Blender em português ou em italiano, né? Ou essas coisas não. Tá? Pessoas, eu acho que não dá tempo de eu passar o próximo tópico de aula hoje. Eu acho que vai ficar corrido. Eu acho que eu vou só falar muito rápido e muito desesperado para tentar dar conta. A gente vai, ou seja, na sequência do Select, a gente vai para o Edge, tá? Então, se você quiser saber, o que é o próximo conteúdo? É o adicionar, tá? E se você quiser adiantar a sua vida, a gente vai trabalhar com esses objetos aqui, ó, tá? A gente não trabalha com esse tanto de opção, não. A gente concentra em Mesh, tá? Numa das pastas que eu mandei para você já tem a aula sobre esses objetos ou sobre a edição desses objetos, tá? Então, se vocês quiserem adiantar conteúdo, pode fazer isso. E se você estiver usando o Blender 2.92, inclusive tem uma ferramenta super gostosinha que eles criaram para adicionar essas geometrias. Então, vocês podem se divertir com ela, porque aí na aula que vem eu falo o que vocês fizeram de errado. Né? Onde é que vocês avacalharam o rolê. Né? Então, eu não uso ela, mas ela é super gostosa. Essa é uma edição muito, muito massa pro Blender, assim, eu achei muito simpática essa ferramenta. Então, na verdade não simplifica, viu? Eu vou te falar que isso não simplifica a vida. Isso é só gostoso de mexer, mas não simplifica nenhum centímetro a vida. Nem 1 milímetro. É terrível. Isso é só gostoso. Mentira, para blocagem de cenário funciona, mas a gente não faz blocagem de cenário no Blender, a gente faz blocagem de cenário na Unity, então... Mas é gostoso de mexer e eu espero que vocês curtam trabalhar com ela. Tá bem gostosa de mexer. Tá? E se vocês quiserem ver sobre isso aqui, né? De novo, tem naquela pastinha de modelagem de objetos, tem um vídeo que eu falo sobre essa edição, né? Que na verdade tem o processo inteiro de modelagem, tá? Na verdade, né, tipo, qual que é o problema, né? Então, o tamanho, o problema é a escala, é a posição, né? Então, tipo, qual que é o grande adianto, né? Qual que é a bruxaria, né? Então, de novo, eu não acho que é um negócio tão mágico, não. Tá? Não, é difícil me impressionar.
Mas Então de novo, eu não vou passar nenhum conteúdo novo. Eu vou perguntar se tem alguma dúvida que vocês têm agora que vocês gostariam de tirar nesse restante de aula, né? Se tem alguma pergunta sobre o que foi passado, tá? E vou lembrar que hoje a gente viu a interface, tá? Hoje a gente viu a interface do Blender, do que ela é feita. A gente viu a navegação, que é o menu View, e a gente viu o menu Select, tá? Então nossa aula cobriu esses 3 tópicos, tá? E a próxima aula a gente vai para o Ads, tá? E depois a gente vai para objeto, depois a gente vai para isso, e depois a gente vai para isso. O Vitor Lacosta perguntou se eu vou dar uma passada no Blender 2.79. Bom, como a gente tem alguns minutos, eu vou dar uma passada no Blender 2.79, é uma boa. Então, se alguns alunos não estão conseguindo rodar o Blender 2.9 ou 2.8, então vamos abrir aqui o Blender 2.79. E aí você vai falar assim, Daniel, seu sacana. Daniel, seu sacana, o seu Blender 79 tá com cara de Blender 2.9. Aí eu falei, é verdade, eu fiz isso e esqueci que eu tinha feito isso, gente, foi mal. Né? Você fala, pô, seu Blender tá com a mesma cara do outro. Deixa eu dar um Load Factory Settings, que é assim a cara dele. Então, só para comentar, gente, os comandos são os mesmos, tá? Então, a navegação continua sendo no scroll, né? Então, são os mesmos comandos. Aliás, esse brush é um pouquinho mais gostosinho aqui para desenhar. As preferências mudam de lugar. As preferências vão estar em File, User Preferences, e elas são horizontais em vez de serem verticais. Mas aqui você consegue mudar a seleção do mouse se você precisar, você consegue ligar o Emulate e consegue ligar o Emulate num pad. Então você consegue fazer a configuração dos outros. E também você consegue mudar a pasta temp para uma pasta sua de sistema do mesmo jeito. Então eu vou vir aqui, ó, e vou na pasta temp que eu criei para mim e accept. Então são as mesmas configurações, tá? O AutoDep é desligado no Blender 79, graças a Deus. Não sei porque eles mudaram isso. E desses espaços todos, o que eu mudei foi, no meu input, eu liguei o Emulate num pad, né? Então, isso aqui vai acontecer. E o cabeçalho, ele não está aqui, ele está aqui embaixo. Vai entender essa vida. E o texto está aqui embaixo. Então, essa informação que no Blender está toda concentrada aqui em cima, no Blender 2.9 está toda concentrada aqui em cima, aqui ela está dividida em 2 espaços e o cabeçalho está aqui. E aqui você vai ter o menu de View, que vai ter os mesmos atalhos. Visão de frente, visão de lado, visão de topo, visão de costas, visão de texto. Então são os mesmos atalhos. Tá? Você não mudou essa relação. Tá? E o Select também vão ter os mesmos atalhos, né? Então, A vai selecionar todo mundo, mas aqui a diferença de comportamento se você apertar uma vez e tiver tudo selecionado, você está desselecionando. E se apertar de novo e não tiver nada selecionado, você está selecionando. Então, ele faz um ligar e desligar de toda a seleção. Tá? Então, ele faz um ligar e desligar de toda a seleção. Você tem o B fazendo o Border Select e o C fazendo o Circle Select com as mesmas funções de selecionar apertando o botão, né? E também usando o Shift para poder somar a seleção, né? Ou usando né, esse espaço. Então, na real, até aqui os atalhos são os mesmos, tá? Até aqui os atalhos são os mesmos. Muda um pouquinho a disposição das coisas, né?
Então, inclusive os atalhos de modelagem que a gente vai usar vão ser bem parecidos, tá? Se você quiser que fique mais parecido, você pode virar o cabeçalho para o topo ou flipar para baixo, né? Você vai ver que tem os layouts de trabalho, eles estão aqui, em vez de estar em abas, eles vão estar aqui, né? Então, você tem os layouts pré-definidos. Você pode apagar e deletar também esses layouts. Eu não recomendo fazer isso, mas beleza, né? Os espaços de trabalho são padrão. E a lógica de editor é a mesma, ou seja, você clicar nesse botão, você vai ter os editores do Blender. E aqui você vai ter os editores. E você, inclusive, a lógica de clicar no canto e dividir tela, clicar no canto e dividir tela, clicar no canto e juntar tela, ou clicar na divisão entre as áreas para juntar ou separar. Então, vocês vão ver que muitas das alterações até agora, elas são meio cosméticas, elas não são alterações tão graves assim, tá? Então, você consegue encontrar os atalhos, os mesmos atalhos e a mesma lógica, né? Então, você vai ter os mesmos atalhos aqui, a seleção de linkado, né? O selecionado por tipo, né? Então, essa mudança é bem menos grave do que parece, tá? Pode ficar tranquilo, né? E, igual eu falei, ainda dá para ser metido e deixar ele com a cara do Blender novo, deixar ele com a interface parecida, não é necessário. E ele funciona bem, ele é super leve, né? Então o funcionamento do 79 é muito bom, ele é muito estável. Nessa máquina minha, por exemplo, esse Blender é mais estável do que o novo. E tem as coisas, por exemplo, tem as funções de escultura, né? Então, tem função para escultura, tem função para pintar textura, né? Então, tem as mesmas ferramentas. Tem o editor de vídeo também, né? Então, de novo, tem menos tem menos alteração do que parece, tá? Na hora que a gente chegar na parte de shader, muda um pouquinho, porque no caso desse Blender, a gente vai ter um Node Editor que vai ter dentro dele o editor de shader, o editor de textura e o editor de filme, né? Então muda um pouquinho, mas não é tão absurdo assim, não. Não é um negócio que vai deixar você na mão, não. Aliás, ele tem inclusive um sistema de render de material que tem uma galera ressuscitando porque faz umas coisas estilizadas que o Blender novo não faz. Então tem uns efeitos que a gente conseguia fazer nesse sistema de render que a gente tem que fazer gambiarra para conseguir fazer no Blender novo. Acontece. É a vida. Bem bom. Não me deixa na mão nem a pau. Inclusive eu tenho trabalho que eu tô fazendo que... Mentira, esse aqui não é meu trabalho não, tá? O Blender 79, ele tem uma coisa que não tem no Blender 2.8 e 2.9, que ele tem uma Game Engine. Então, você pode fazer jogo com ela. Então, você consegue fazer o jogo no Blender 2.79, mas não consegue usar no Blender 2.9 porque eles tiraram a Game Engine do Blender. Tá. Ou, não sei. Eu não sei porque que eles tiraram, não. Mas talvez o fato da Unreal e da Unity serem patrocinadores do Blender, talvez tenha causado uma certa influência, né? Na verdade, tem uma galera fazendo o... Mentira. Deixa eu explicar para vocês. O sistema de motor do Blender estava ultrapassado pra caramba. Estava muito ultrapassado. Então, assim, não estava nem perto do que a gente tem nos outros motores. E aí, eles tiraram do Blender e tem uma equipe refazendo. Então, existe uma equipe que está reconstruindo a Game Engine. E aí, se chegar num padrão de qualidade
e tiver de acordo com o que eles estão fazendo no Blender, eles incorporam de volta. Então, isso é uma coisa que existe em comunidade de produção open source. Então, se houver comunidade bastante para sustentar ela, ela volta, né? Só que do jeito que ela tá aqui, ela é super esquisita para fazer jogo. Ela é super estranha. E ela não é muito otimizada. Então, seu jogo fica pesado em 2 segundos. Então não é tão legal. Não é tão legal. Tá? Ela é bem capenga comparado com a Unreal, com a Unity, com a Godot. E o Blender já conversa bem com esses motores, né? Então não tem pressa, né? A gente não precisa correr com isso, né? Mas os jogos ficariam bonitos, né? Mas é, isso foi descontinuado, tá? Isso foi descontinuado. Tranquilo, tranquilo. Quem que é o nosso amigo? O Vitor Costa. Vitor, eu espero que tenha servido para você ficar levemente, não muito, levemente sossegado, tá? Ou pelo menos tenha começado a sentir uma certa tranquilidade. Igual eu falei, eu já peguei o Blender 79, porque toda hora eu tenho que ficar voltando nele por causa de projetos antigos, né? Ou seja, por causa de projetos antigos, toda hora eu tenho que voltar no Blender, nesse Blender, né? E aí eu até deixei ele com a carinha do Blender novo, assim, coloquei o cabeçalho para cima, né? É, eu deixei, tipo, o menu transparente, igual eles usam lá, o menu transparente. E, e ainda tenho projeto. É complicado, por exemplo, eu tenho projetos meus que dependem desse Blender antigo para funcionar. Então eu comecei a fazer personagens para um jogo. é, Eu comecei a fazer personagem para um jogo e esses personagens usam esse sistema de composição e de render desse Blender antigo. E ele não é compatível com o Blender novo, o que eu estou usando. Então eu não consigo só levar esse personagem para lá. Já saiu, olha só, Pedro. Vamos lá. Ô, gente, deixa eu subir no tijolo. Deixa eu me gabar um pouco. Saiu, foi indicado a um Globo de Ouro o filme. E é o filme que tá com a matéria no site do Blender. Então, se você for aí no site do Blender, é, então eu trabalhei num filme que foi indicado ao Globo de Ouro. Não ganhou, né? Mas, pô. Então, é o filme dessa matéria. Tá? Então. Eu acho que eu comentei, né? Eu falei, eu tô sendo citado aqui em algum lugar. Em algum lugar tem meu nome. Eu já fiz isso na outra aula, mas eu vou fazer de novo, porque senão eu não tô me gabando, né? E, ó, o cara pediu o link, né? Vocês querem o link? Tá, eu te mandar o link. O link é esse aqui, ó. É a primeira matéria aqui do News. Enfim, então. Mas aí eu tô usando uns sistemas que não estão. Então, esse personagem aqui tá sendo todo feito. É, né, no Blender 2.79. Isso aqui é preguiça de fazer 2D. Não, esse aqui não. Esse aqui é para um projeto de jogo que está em processo e que eu acho que ele só sai em 2022, então tem que ter paciência contigo. Mas tá bem legal de fazer, tá bem bonitinho. Tipo, tu faz o processamento da linha, essas coisas. Tá divertido.
E, e rola uma preguiçona de fazer essas coisas no 2D, desenhar tudo de novo. Então, eu tô apelando pro 3D. Eu tô fazendo novos personagens pra ele também. Fazendo novos personagens. Deixa. Então, tem como. Tem como você trazer uma filmagem com essas roupas e rastrear isso no Blender. Eu não acho ele ainda o mais eficaz para isso não, mas é possível e ele entende os arquivos de motion tracking, né? Os arquivos, os formatos de arquivo você pode importar direto. Então, se você estiver fazendo a captura já no formato de motion track, você já tem como despejar direto no Blender. E se você quiser fazer um mapeamento do Blender também é possível. Você pode fazer um mapeamento de movimento. A gente dá pra fazer até com Kinetic, ou com essas coisas, tecnologia antiga. É. Mas é menos. Cara, captura de movimento é menos prático do que parece. Tipo, é legal quando o cara já te entrega a coisa limpa, que ele já tratou e que ele já fez a limpeza de dados. Mas fazer do zero é bem tenso, viu? Não, ainda tem isso, né? Ainda tem a pandemia, né? Tipo, como que você vai juntar gente para capturar esses movimentos? Pois é, não é não, cara, porque quando você captura movimentos, você está pegando dados brutos, né? Você tem que fazer casting de ator, o ator tem que fazer vários takes, você tem que pegar esses takes, a gente tem que limpar esses takes e depois a gente tem que é, 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 converter eles para o formato de animação. E a gente tem que arrumar os erros de captura animando. E depois que você capturou, sei lá, os seus seres humanos, você vai ter cavalo para capturar, você vai ter cachorro para capturar, você vai ter dragão para capturar, você vai ter gente que voa para capturar, você vai ter, sabe? Então tem muita coisa que não tem como capturar o movimento. E você vai ter que animar na mão. Então acaba que não, é um pouco menos impressionante do que parece, tá? Na hora que você vai trabalhar com a coisa, você vai assim, ah tá, é menos impressionante do que parece. Rastreamento de câmera eu acho mais impressionante do que rastreamento de acting. Rastreamento de câmera é um negócio que, pô, ajuda pra caramba. Motion capture de câmera é um negócio que, pra efeito especial, é genial, porque se realmente você faz o efeito 3D no espaço 3D, não tem que ficar preocupando em encaixar isso na cena, tá? Mas a captura de movimento mesmo, de novo, é um negócio que dá trabalho, é cansativo, demora, não é eficaz de uma forma impressionante. E se você tem uma boa equipe de animadores, talvez você não precise capturar nenhum movimento. E se você tiver uma boa equipe de motion capture, você continua precisando de uma equipe de animadores para tratar essas animações. Então, financeiramente não fica tão mais barato também. Então, sei lá, tem um cheirinho de hype na coisa. Pessoas, deu nosso horário, eu tenho que encerrar aqui a nossa aula. Semana que vem a gente dá sequência nas aulas de modelagem do Blender. Lembrando que se vocês estiverem ansiosos, eu já mandei um link com essas aulas meio que gravadas para vocês. E eu sei que vocês têm aula, alguns de vocês têm aula de fundamentos de matemática, acho que na sequência, então eu não posso segurar a turma muito tempo, tá? Vou agradecer a todo mundo que compareceu hoje na aula e desejar um bom final de semana para todos vocês. Semana que vem é nóis!